Olá, bem-vindos ao quadro, e hoje nós vamos aprender a calcular o valor da corrente elétrica que passa no condutor. Nós vamos aprender a calcular o módulo da corrente elétrica que passa no condutor. Suponhamos que você tem aqui um condutor elétrico. Meu desenho não ficou muito bonito não, mas você vai entender já que é um condutor. E esse condutor tem uma área, a área de seção transversal desse condutor é A, e por esse condutor passa um número de cargas, passam várias cargas, né, aqui nesse sentido. As cargas vão para lá. Lembra do seguinte, se as cargas vão para a direita, quer dizer que aqui está o polo positivo, aqui na esquerda está o polo negativo, o sentido do campo elétrico é do polo positivo para o polo negativo, portanto, a corrente elétrica, que eu vou representar pela letra I, tem esse sentido e essa direção, né? A direção horizontal, igual está aqui no meu desenho, a mesma direção do campo elétrico e mesmo sentido do campo elétrico, esse é o sentido convencional da corrente. Bom, suponhamos que você sabe que passa por aqui uma quantidade de cargas ΔQ, tá certo? E você mediu lá no seu relógio que durante esse intervalo de tempo ΔT passou essa quantidade de cargas ΔQ. A forma de calcular a corrente é simplesmente a razão entre a quantidade de cargas que passa naquele determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da corrente é igual à unidade de medida de carga dividido pela unidade de medida de tempo. Qual é a unidade de medida de carga? É Coulomb, e a unidade de medida de tempo é segundos. Portanto, a unidade de medida da corrente é o ampere. Então, a corrente é medida em ampere, que é o nome de um físico francês que estudou esse tipo de fenômeno há muitos anos, né? Mas decorar esses nomes não é muito importante, não. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo? Nosso exemplo é o seguinte. A gente tem aqui um condutor. Vocês viram que não foi preciso saber a área do fio em nenhum momento, né? A gente tem aqui um condutor e por esse condutor passaram 10 coulombs, que é a unidade de carga, tá bom? 10 coulombs durante um intervalo de tempo, suponhamos de 5 segundos. Quanto vale a corrente? Corrente ΔQ sobre ΔT, que é 10 dividido por 2 coulombs por segundo. Logo, a corrente, aliás, são 5 segundos, né? Então aqui são 5 segundos. 10 coulombs por segundo, e a unidade disso é coulomb por segundo. Portanto, a corrente é de 2 amperes. Esse é um jeito que o problema pode aparecer na sua prova, né? Que você pode enfrentar esse problema no dia a dia. Agora, pense aqui no exemplo 2, que fala o seguinte, ó, que por um condutor passaram 10 a 20 elétrons. Muitos elétrons, né? 10 a 20 elétrons. No intervalo de tempo igual a 2 segundos. A pergunta é, quanto vale essa corrente? Bom, você sabe o número de elétrons. Um elétron, ele tem carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não é verdade? Se passaram 10 elevado a 20 elétrons, eu consigo calcular a carga total. O ΔQ total é o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Se passaram 10 a 20 elétrons, está aqui o N, e a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. O ΔQ, a quantidade de carga que passou, é 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 10 a 20. O que eu faço? Quando eu tenho um produto de duas potências, eu conservo a base, né? E multiplico e somo os expoentes. Menos 19 mais 20,
o ΔQ é igual a 1,6 vezes 10, né? Porque vezes 10 a 1, menos 19 mais 20. Portanto, o ΔQ é de 16 coulomb. O ΔT é de 2 segundos, eu consigo calcular a corrente, que é ΔQ sobre ΔT. Muito fácil, né, de calcular. ΔQ é 16, ΔT é 2, a corrente que passou foi de 2 amperes. Não, 2 não, né? Porque 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, 16 dividido por 2, 8 amperes. Eu fiz só para ver se vocês estavam prestando atenção. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.